Tá compartilhando a minha tela, né? Tá, já tô Beleza. vendo aqui. Bom, gente, então, bom dia, tá? Hoje nós temos um ilustre convidado aqui com a gente, o professor Carlos Marciano. Ele, parceiro de longa data, né, Carlos? Longa data. E ele foi nosso aluno lá no PPG Jorge, mestrado, né? Então, desde o mestrado eu acompanho o Carlos. No mestrado eu não era orientadora, mas eu participei das bancas de qualificação, de defesa, né? E aí no doutorado o Carlos foi meu aluno, né? Então nós passamos aí todo esse processo, né, de desenvolvimento dessa pesquisa dele durante 4 anos, né? Ele afinando e afinando, estudando, pesquisando, se aprofundando, né, sobre news. Essa aulinha de hoje falar um pouco dos conceitos, né, o que é realmente o news games, qual é a diferença de um news games e de um outro tipo de jogo. E também eu acho que vai dar tempo de apresentar um pouco do método do GDDN, tá? Que aí a gente fala mais para frente, tá bom? Então, Carlos, para não me demorar, a palavra está contigo, tá? Obrigado aí pela tua disponibilidade, tá bom? Obrigado, Rita. Presente para nós. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo ilustre, que é isso, né? Sou só um pesquisador que está há 10 anos aí estudando uma mesma coisa. Imagina. Então, bom dia, pessoal. Bom, eu tô aqui, eu peço pra vocês que eu vou ficar olhando para o lado, tá? Que eu tô com a outra tela da apresentação, mas é só para mim. Eu tô acompanhando o chat aqui também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar no chat aqui que eu consigo visualizar. Então, como a Rita falou, né? Tipo, eu desenvolvo o News Game, o estúdio News Game desde 2010. Então, quando eu estava terminando a minha graduação, o conceito era muito novo. E aí, de lá para cá, terminei com o doutorado, onde eu propus uma metodologia para desenvolvimento de News Game. Então, não vamos ter tempo de apresentar toda a metodologia, né, passo a passo, mas eu fiz aqui um resumo das partes principais, que é a apresentação dos conceitos, né, eu vou apresentar os conceitos para vocês, então, as categorias, definições, a diferença de news games e jogos embasados em notícia, que esse é um conceito que eu desenvolvi na tese, e depois ali a etapa da produção, que entra o GDDN, né, que é uma das partes da metodologia, o coração da metodologia, assim. Então, a metodologia são 10 passos, onde explica vários pontos, mas o coração dele é o GDDN, que é, inclusive, o que a Rita falou, né? Vai ser o rascunho do jogo, vai ser com base nele. Então, vocês desenvolvendo o GDDN, vocês têm o projeto do jogo para desenvolver futuramente depois. Então, vou falando aqui, tá? Então, se vocês quiserem interromper alguma coisa, podem perguntar no meio do processo, senão vou ficar falando demais aqui. Carlos, eu Oi, só vou fechar a minha tela, tá? tá. Para Uhum. não comprometer aí a transmissão e tal, tá? Então, Beleza, já tô aqui, tô aqui. tá bom. Então, vamos começar aqui na parte conceitual, né? As definições e categorias. Então, o News Game, do que ele se trata? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente vocês já até jogaram alguma coisa, mas o News Game, eu trouxe o conceito do Bogoshi, né? Que é um dos primeiros autores que trabalhou com o News Game, né? Em 2010. Então, ele é um termo que dá junção entre o jornalismo e videogames. Ele se tornou conhecido a partir de 2003 com o jogo September 12, do Gonzalo Frasca. Esse jogo, infelizmente, não está disponível mais, que ele foi feito em Flash e tudo, mas eu tenho um videozinho aqui que eu já vou mostrar para vocês. Santos e Seaba, que são outros dois autores também, que eles falavam que nos games é produzido em plataformas online, com o intuito de tratar sobre temas atuais. Então, o News Game ele é um jogo voltado para o jornalismo. Então, a gente tem vários jogos voltados para entretenimento, dentro da área dos serious games, né, que são jogos voltados para medicina, jogos voltados para educação. O News Game é um jogo voltado para o jornalismo. Então, mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro isso, principalmente com as definições ali. Então, aqui o Santos e o Seabra, na época que eles desenvolveram, né, esse conceito de 2014, eles colocaram que nos Game era um jogo para plataforma online. Só que, na verdade, não necessariamente precisa ser só online. Você pode fazer um news game de tabuleiro também. Por isso que eu deixei ali aquela interrogaçãozinha ali. Isso aqui é um ponto importante, tá?
diferente dos outros jogos, eles não são apenas um brinquedo para entreter. O News Game não tem que ser só voltado ao entretenimento. A essência dele é a notícia. Então, um jogo, o News Game, ele precisa ter esse conceito da notícia embutido dentro dele. Então, eles oferecem visibilidade, né? Aliam texto, imagens e sons, né? Que é uma característica dos jogos, né? Em comparação a outras mídias jornalísticas, por exemplo. O News Game, ele abrange todas elas, né? Então, o texto do impresso, por exemplo, pode botar um vídeo ali da TV, pode botar um áudio do rádio, e ele tem um a mais, que é você permitir que o leitor, né, o jogador, ele interaja com a notícia, de uma forma da gameplay, né? Então, essa é o diferencial do News Game. É a jogabilidade que você tem de não só ler, não só assistir, não só ouvir o áudio, mas participar daquele conteúdo, interagir com aquele conteúdo, né? Então, essa é a principal vantagem, assim. Daqui só um videozinho rápido, não sei se o som vocês estão ouvindo, mas é só para vocês entenderem como que era o September 12, tá? Foi o primeiro jogo desenvolvido considerado News Game. Então, ele tem aqui esse cenário, né, onde tem os bonequinhos pretos ali, e o teu objetivo era tentar matar só os bonequinhos pretos. Mas perceba que quando você tenta matar os bonequinhos pretos ali, os bonequinhos azuis aqui, eles começam a chorar a morte daquele bonequinho preto, né? Então, eles começam ali a chorar, a querer vingar a morte do bonequinho. Então, essa é um diferencial, né, do News Game, que ele propõe uma reflexão. Então, nesse caso, especificamente aqui do September 12, tá? Ele foi desenvolvido pelo Gonzalo Frasca, que é um jornalista. Ele foi desenvolvido pelo Gonzalo Frasca, que era um jornalista uruguaio. E na época que ele foi desenvolvido, foi logo após o 11 de setembro das Torres Gêmeas no World Trade Center. Então, o George W. Bush, ele disse que faria um bombardeio cirúrgico no Iraque, né? Então, só matando terroristas. E a proposta desse jogo que o Gonzalo colocou foi justamente essa, que não tem como ser um bombardeio cirúrgico. Você vai tentar matar terroristas, você vai matar inocentes. Os inocentes podem virar mais terroristas. Então, isso aqui era mais uma questão conceitual que o Gonzalo Frasco tentou trazer com esse September 12, tá? Então, esse aqui foi considerado o primeiro news game, então ele é bem conhecido por causa disso. Então, ele foi considerado o primeiro news game, porque até então não tinha nenhum jogo voltado para o jornalismo. Então, o Gonzalo Frasco, inclusive, ele mesmo colocou esse termo, né? News gaming. Na época era news game de reflexão sobre jornalismo, e depois foi reduzido para news game, que é jogos jornalísticos, tá? O som ele não tá saindo mesmo, porque o áudio das apresentações minha aqui, o som não vai sair, mas é uma questão da plataforma, tá? Mas vocês estão conseguindo me ouvir certinho, né? Beleza, então. Então, esse é o conceito base, tá, dos games. E agora eu vou apresentar para vocês aqui os conceitos dos principais autores, né? Então, esse livro, embora ele seja de 2010, se vocês vão trabalhar com News Game, fazer uma pesquisa sobre News Game, ele é leitura obrigatória. Ele é um clássico da teoria de News Games, né? Então, assim como temos o Homo Ludens, como temos lá a Pirâmide Invertida, temos o livro do Adelmo Genro, o Lead do Nilson Lage, enfim. Então, esse é um clássico dos News Games, né? Que é o livro News Games, Jornalismo at Play. Então, o Simon, o Ian Bogoshi e o Bob, eles, na época, em 2010, eles analisaram alguns jogos que existiam naquela época e desenvolveram 6 categorias de News Games, tá? Então, a primeira, que são os News Games de eventos recentes. Então, ele é como se fosse um artigo, uma charge, alguma coisa assim, em relação à matéria jornalística, né? Então, ele se equivale aos artigos, às colunas, como se fosse uma questão de opinião do evento. Então, ele busca persuasão, uma espécie de linha editorial do veículo. E aí eles dividiram essa categoria em outras 3. Então, o que seriam os jogos editoriais? Eles expressam uma postura ideológica e opinião e transmitem um ponto de vista. Então, por exemplo, o September 12. Então, ele foi... o Gonzalo Frasca tinha uma opinião sobre aquele tema, ele criou o jogo para representar aquela opinião dele.
que era que o bombardeio cirúrgico não funcionava, tá? O segundo categoria, que são jogos de tabloide, então eles seriam como uma notícia de fofoca, um chamariz assim para o site, né? Então, como se fosse uma charge jornalística. Então, ele tem um conteúdo mais focado no entretenimento, embora ele tenha essa base ali jornalística, né? E normalmente são disseminados com frequência por produtores anônimos. Então, esse aqui é importante lembrar, tá, que essa categoria foi desenvolvida em 2010, então não tinha muito aprofundamento teórico. Com as diferenciações entre news games e jogos embasados em notícia, por exemplo, esse aqui eu não consideraria um news game. Isso já vai ficar mais claro para vocês entenderem depois. Então, qual que era a lógica aqui? Teve notícia, né, na Copa do Mundo que o Zidane deu a cabeçada no Materazzi, aquilo saiu em diversas partes, em diversos jornais, e o carinha ele criou um jogo onde você tinha o Zidane tinha que dar uma cabeçada no Materazzi ali. Então, essa era a proposta desse jogo. Porque ele foi considerado news game na época? Porque o tema estava sendo tratado na mídia. Então, a partir daquele tema, ele foi colocado como news game, mas era só por entretenimento mesmo. E o terceiro, né, que é o jogo de reportagem. Então, aqui ele já é um pouco mais complexo, tá? Ele tenta trazer algum conteúdo, algum aprofundamento em cima do assunto que está abordando. Então, ele não tem essa preocupação em persuadir, em apenas ilustrar o conteúdo. Ele tem a preocupação em trazer coisas novas para o leitor. Então, o Folding Portfolio, né, é um outro exemplo que os autores usaram no livro deles. Então, o New York Times ele tinha feito uma matéria sobre como funcionava a importação, né, de produtos nas alfândegas americanas. E nesse jogo você é um profissional ali da alfândega e vai chegando nos barquinhos e você tem que gerenciar aquilo tudo para tentar despachar os produtos. Então, nisso, a matéria ela falava sobre os atrasos, os tipos de produtos que demoram mais tempo para ser liberado e tal. E aí, no jogo, você consegue vivenciar isso. Então, chega um barco, cara, tem, vamos supor, armas. As armas demoram mais tempo para ter liberação do que comida. E aquilo ia acumulando na alfândega, isso gerava atraso. Então, no jogo, você vivenciava o que estava sendo colocado na reportagem. A outra categoria que eles colocaram, que foram os news games infográficos, então ela tem a dinâmica dos infográficos, né, assim como no impresso, no digital, que é você acrescentar algo àquele conteúdo. Qual que é a diferença do news game? É que você não vai apenas ser aquele infográfico estático, onde você apenas clica ali. Você tem uma interação dentro dele, tá? Então aqui ele tem 3 exemplos também. Os infográficos explicativos, onde você apresenta a informação estática, né, no formato estático, e o usuário manipula ela à medida que ele vai visualizando. Então, esse jogo DOP, ele é um jogo onde o Zero Hora fez uma matéria sobre os efeitos da dopamina no cérebro quando você joga videogame. E nesse jogo aqui, você era um personagemzinho ali, que você controlava ele, e à medida que você interagia no cenário, pegava os itens, as informações jornalísticas iam aparecendo. Então, ele é um infográfico explicativo justamente por isso, que você interage, e à medida que você interage, aparece uma explicação sobre aquele tema, tá? Os infográficos exploratórios, ele tem a diferenciação para o anterior, é porque eles apresentam os dados, tá? Mas cabe ao usuário organizar a forma que ele vai visualizar aquilo. Então, no DOP, ele também tem essa característica, tá? Mas no caso ali no DOP, você tem que interagir com os dados ali à medida que você está jogando. No infográfico exploratório, as informações já estão ali. Então, você não precisa interagir para abrir uma janelinha especificamente, tá? Você vai navegando pelo cenário na ordem que você quiser. Eu já respondo a tua pergunta, tá, Ana Paula? Só terminar aqui. Ana Sofia, desculpa. Então, um exemplo de infográfico exploratório é o Folhacóptero. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Hoje em dia eles não tá mais disponível também. Mas tem aqui um videozinho dele. Justamente explicando por que ele seria considerado um news game nesse sentido. Então, você tinha aqui uma opção de controlar, né, um helicóptero no cenário. Então, o tema base que era a usina de Belo Monte. Então, perceba que você controlava o helicópterozinho ali, e à medida que você passava pelas interrogações, pelas exclamações ali, as informações iam aparecendo.
Então, por que que ele é um exploratório? Porque as informações estão espalhadas ali. Então, o jogador não precisa seguir uma ordem certa. Ele pode pular, controlar o helicóptero, pegar uma outra informação lá atrás e depois ir voltando. Então, não tem uma lógica complexa dele aqui. Tá? O terceiro tipo de infográfico são os direcionados. Então, os direcionados é quando você está desenvolvendo um jogo onde você tem um final, ou mais de um final, né, no teu projeto, e você direciona o jogador para chegar naquele final, independente da escolha que ele está. Então, normalmente, o infográfico direcionado, ele apresenta mais de um final distinto, tá? Então, nesse exemplo aqui, no Seja Libertador da América, que o Zero Hora fez, então, comemorando, né, a tríplice aliança lá do Grêmio, em 95, né? Quando ele ganhou os 3 títulos, se eu não me engano, acho que foi isso. A Rita é gremista, né? Rita, você é gremista, pode complementar isso aqui melhor aqui, ó. E aí, qual que era a lógica do jogo? Ele era um quiz onde falava, onde dependendo da tua resposta ele ia chegar no final. Então, qual que era a lógica do jogo aqui? Tinham vários jogadores ali, tipo, o Paulo Nunes, aí tinha o goleiro e tal. E à medida que você ia respondendo, no final eles iam indicar com qual jogador você mais se parecia. Então, as questões eram o seguinte: na defesa, você está na defesa, está vindo um adversário. O que você faz? Entra de carrinho, tenta cercar ele, faz uma falta, enfim. Aquelas respostas, a união das respostas ali ia te dar um resultado no final. Por isso que ele é um infográfico direcionado. Você dá liberdade para o jogador escolher, mas no final ele tem um final específico. Então, uma hora podia ser o Paulo Nunes, outra hora podia ser outro jogador, enfim. Então, essa é a dinâmica do infográfico direcionado. Deixa eu responder a pergunta da Ana Sofia aqui. Esses simuladores surgiram recentemente de saiba quanto tempo falta para você ser vacinado. Pode ser considerado news game? Se ele tiver informação jornalística, ele pode ser considerado sim. Então, à medida que você vai interagindo ali, se ele está apresentando dados científicos, dados apurados, se normalmente eles são produzidos por veículo jornalístico, ele pode ser considerado news game, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro na hora que a gente chegar ali nas definições de news games e jogos embasados em notícia. Aí você vai conseguir entender melhor essa questão. Então, a terceira categoria, né, que era os games documentário. Então, eles são jogos mais trabalhosos de se fazer, envolve acontecimentos históricos e você quer também apresentar aquele dado de alguma forma. Então, o Realidade Espacial, por exemplo, é uma das categorias questionáveis do Bogoshi, né, na época que ele escreveu. Então, ele tem a intenção de conservar as memórias e eventos e possibilitar futuros ocorrentes. A categoria não é questionável, tá? Mas o exemplo que ele usa, ele é um pouquinho questionável também. Então, ele coloca no cenário elementos que remetem ao fato e só é possível observar. Você não interage com aquele jogo. Só que qual que é o exemplo que ele citou aqui? Ele citou no livro dele na época o mod no jogo Half-Life 2, que é um jogo para console, não, para console não, para PC, onde você instala um mod nele, né, uma modificação, e nessa parte do jogo, onde você está de frente lá pro prédio, né, pro muro de Berlim, você tem algumas imagens ali que eram realmente imagens que tinham no muro de Berlim. Então, o que eles fizeram? No jogo original, essas imagens não tinha, mas nessa modificação, você inseriu aquelas imagens ali. Beleza, o Bogosh considerou isso como um news game de realidade espacial. Mas até que ponto aquilo é jornalismo, né? Então, essa é uma questão que hoje em dia pode se pensar, que na época acabava não interagindo. Ele é um jogo voltado para console. Se a pessoa não tem nenhuma ligação com aquele fato, ele vai jogar aquilo vai passar despercebido, né? Um jogo voltado para console e para PC. Então, essa era uma categoria que esse exemplo dele não foi muito feliz vendo hoje em dia, né? É importante salientar também que quando eles lançaram esse livro em 2010, eles não tinham pretensão nenhuma de ser conceitos fechados, tá? No próprio livro eles deixam isso claro, que a pretensão deles era só iniciar o debate sobre news games. Então, assim como eu fiz nas minhas pesquisas e outros autores fizeram também, a gente questionou trabalhos deles. Então, realidade operacional, tá? Então, ele permite que o jogador encene um fato específico e não apenas explore o ambiente. Então, esse exemplo aqui, tá? Que é o 911 Survival. Então, ele é um jogo totalmente polêmico, né?
onde você é um bonequinho, você controla um bonequinho que está lá no World Trade Center, e a única coisa que você tem que fazer é decidir se você morre queimado ou se você morre pulando do World Trade Center. Então é um jogo totalmente com um final, digamos assim, ruim, mas ele é um news game nesse sentido por quê? Porque ele foi com base num conteúdo jornalístico, você está vivenciando, você está controlando aquele personagem. Então a escolha é tua. Pode deixar ele morrer como. Pode deixar ele morrer queimado ou morrer pulando do prédio, né? Então, realmente, isso não é um dos mais. Do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de informação, não é um dos que agregam, mas é importante citar ele também, como ilustrar essa categoria dele aqui. E o último, né, infográfico de realidade processual. Não é infográfico, desculpa. News Game de realidade processual. Então, ele tem um conjunto de regras que modelam os comportamentos e ele foca muito no conteúdo. Então, esse News Game aqui documentário de realidade processual, ele é o mais complexo, assim. Então, eu trouxe um exemplo do combate ao barro vermelho. Até esses tempos, ele estava disponível no site da Clique RBS, no link que eu deixei. Não sei se agora ele já está. Mas qual que era a lógica aqui? Nesse jogo, você ia vivenciar o conflito, né, da guerra do combate ao barro vermelho ali. Você podia lutar ao lado dos militares, né, ao lado dos farroupilhas ali. E aí você, à medida que você ia interagindo, ia lutando, ia conquistando os territórios, né, você ia conseguindo informações jornalísticas sobre o conflito em si. Então, esse aqui é um jogo no estilo War. Então, você tem ali o território, você tem que conseguir a maior parte do território inimigo ou conseguir destruir a base dele. E aí, para isso, você tem personagens de infantaria, você vai conhecendo as tropas que lutaram na época. Então, ele é um jogo bem, bem legal e bem complexo, né? Mas ele é um jogo que traz agrega muita coisa de informação, tá? News Games Puzzle, né? Puzzle News Games de raciocínio são jogos que apresentam enigmas e você tem que desvendar. Como uma lógica da palavra cruzada, né, no jornal. Então, ele pode aparecer de várias formas. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Salve um Planeta, que ele era um quiz. Então, aparece uma pergunta, você tem que desvendar aquela pergunta e jogar e resolver ele. Esse que é um dos mais básicos, né, dos mais simples de se pensar, né, nesse caso. Então, um quiz encaixa bem nessa proposta. Nos games de comunidade, tá? Esse aqui também não é muito desenvolvido, pela complexidade que ele tem. Então, qual que é a lógica aqui? São jogos que vão agregar um conjunto de pessoas para resolver um objetivo dele. Então, ele cria comunidades colaborativas. Então, esse exemplo do WWO, o World Whittle Oil, era um jogo que foi desenvolvido, se eu não me engano, em 2008. Eu acho que foi 2008. Numa proposta lá da Jenny McGonigal, né, que é uma game designer bem famosa. Então, ela fez um site onde a proposta do jogo era você debater sobre como o consumo de petróleo influenciava na vida da pessoa, né? Então, ali você tinha um objetivo durante uma semana, um período de tempo ali, onde as pessoas iam dizendo como que o consumo de óleo afetava a cidade dela. Então aqui, para deixar de consumir óleo, eu deixei de utilizar carro e usei andar de bicicleta. Então, eu estou economizando isso. E à medida que as pessoas interagiam, elas iam botando aquele pontinho no mapa ali, né? Então, ia aparecendo ali as informações no mapa. Então, nesse exemplo ali, estou citando, que eu coloquei ali, aparece a informação de um jogador, né? Que ele mostrou ali o preço do diesel, da gasolina, e em relação ao quanto que as pessoas estão consumindo. Então, esse jogo de comunidade ele tem esse propósito, né? Você vai causar uma reflexão a partir das interações que a comunidade está tendo naquele jogo. Então, ele tem um objetivo, né? Que nesse caso, era ver como que o consumo de petróleo afeta a vida das pessoas ali nos Estados Unidos, afeta as regiões específicas, e à medida que as pessoas iam interagindo, esse mapa ia sendo montado ali. Por fim, os news games de letramento, tá? Que é um exemplo de jogos onde você cria um news game para ensinar jornalistas a fazer jornalismo. Resumindo, é isso, né? O letramento, né? A palavra letramento em si é nesse sentido de ensinar.
Então, os news games de letramento é quando você utiliza do jogo para ensinar jornalismo, né? Então, tem os jogos de medicina, por exemplo, de letramento também, que é onde você insere, cria um jogo, por exemplo, simulando uma cirurgia, e antes do médico, né, se formar, ele joga aquilo ali, né, quando ele chegar, ele vai saber o que fazer. Então, nos games de letramento é na mesma lógica. Então, esse aqui é um exemplo do Global Conflict Palestine. Esse foi um jogo que eu analisei na minha dissertação, né, na época do mestrado. Então, nele você é um jornalista, tá? Dentro do conflito de Israel e Palestina, e você tem que fazer uma apuração para o teu jornal que você está trabalhando. Então, o teu objetivo é fazer a apuração ali e conseguir a matéria de capa. Só que nisso, né, na época eu utilizei na minha tese, porque eu trabalhava como os games poderiam ser utilizados no ensino de ética jornalística. Então, nesse jogo, você apresenta muita questão ética, trabalha bastante aqui. Então, esse seria o seu editor, né? Então, ele te dá a instrução do que você tem que fazer e tal. Aí você escolhe qual jornal você quer trabalhar e vai para campo fazer a apuração. Então, onde entraria a questão ética, por exemplo? Dependendo da missão que você está fazendo, para o jornal que você quer trabalhar, às vezes a pessoa só te responde alguma coisa se você ajudar ela. Você só consegue uma informação se você esconder a tua identidade de jornalista. Então, sim, tem várias questões éticas ali que você trabalha, né, para conseguir a informação. Então, esse é um jogo nos games de letramento por isso, porque você está vivenciando, está na pele, né, de um jornalista tentando produzir uma matéria dentro de um jogo. Então, por isso que ele é considerado um news game de letramento. E, além de tudo isso, ele ainda traz informações sobre o conflito de Israel e Palestina. Então, essas informações, né, no finalzinho ali, já vai... no finalzinho da matéria, quando você publica ela, você tem a opção de colocar o depoimento de testemunhas oculares. Que seriam testemunhas oculares? Seriam pessoas que realmente vivenciaram no conflito. Eles trouxeram trechos de jornais e tudo, e aquilo ilustrava a tua matéria. Essa que seria a página, né? Depois que você fez a apuração, você vai fazer a apuração. As fotos são fotos que realmente originaram no conflito. E aí na página você tem definir o título, o lead, o meio e o fechamento do texto. Então, com base nas apurações, você fecha a tua matéria e aí a programação do jogo ele define se aquela matéria foi relevante ou não para ser capa do jogo. Então, essas são as categorias do Bogosh. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Porque agora a gente vai entrar na outra parte, tá? Então, que é a parte conceitual dos news games. Então, se ficou alguma dúvida aqui dos gêneros e tal, qualquer coisa vocês podem retomar depois, tá? A gente abrir para pergunta também. Então, essas são a base conceitual de news games, assim, se vocês quiserem trabalhar, é o que vocês precisam saber para desenvolver um projeto, tá? E agora eu entro aqui no conceito que eu trabalhei na minha tese, né? Qual que era a questão? Então, assim como teve o jogo do Zidane ali que eu falei para vocês, na época que eu estava fazendo, quando eu terminei o mestrado, tinham muitos jogos ali que eu considerava news games, mas eles não tinham caráter informativo, tá? Então, eles eram embasados em alguma notícia, mas faltava informação ali dentro. Então, eles eram jogos muito voltados ao entretenimento. Então, para tentar fazer essa diferenciação, foi onde eu criei essas duas definições. Então, como que você diferencia um news game de um jogo embasado em notícia? Um news game ele precisa ter o conteúdo informativo, mas não é porque um jogo ele está remetendo a algum fato jornalístico que ele é um news game. Às vezes ele pode estar focando apenas no entretenimento. A pergunta do Pedro. Isso aí. Eu quero jogar sapato no bucho. Isso mesmo. Então, esse é um exemplo de jogos embasados em notícia. Tem os Sapatadas da Vingança, né? Que é o exemplo que o Pedro está falando ali, né? Ele colocou que ele lembra de um jogo onde você tinha que jogar um sapato no bucho, remetendo a última entrevista que ele deu antes de passar o cargo para o Obama, que o jornalista jogou um sapato nele. Então lançaram um jogo, né? O Maurício Ricardo lançou o jogo o Sapatadas da Vingança, foi o que eu analisei no meu TCC. E o Sapatadas da Vingança você tem que tentar acertar o sapato no bucho. Ele era um news game? Na época eu considerava que era. Hoje em dia eu considero ele um jogo embasado em notícias e já vou explicar para vocês por quê, tá? Então, o que define, o que diferencia um do outro? Então, aqui eu trouxe 3 critérios.
PADCI, PADF e EPA, tá? Vou apresentar cada um para vocês. O que é PADCI? Presença audiovisual direta do conteúdo informativo. Então, o newsgame, ele tem que deixar claro nele, de forma visual ou de forma de áudio, né? Animação, artes, textos, enfim. Qual o tema que eu estou trabalhando? Qual a informação? Onde que a informação jornalística está entrando ali? Então, o newsgame, ele tem a proposta de transcender o entretenimento. O jogo embasado em notícia, ele foca na sátira. O entretenimento não é o foco dele, tá? Então, no newsgame, a informação jornalística está atrelada ao tema. Então, ela precisa ser apresentada ali dentro do jogo. Seja em texto de janela, seja no personagem que está interagindo e aquela informação aparece, inserindo vídeos, enfim, não importa. O importante é que você insira aquela informação de alguma forma. O jogo embasado em notícias não tem esse propósito. Você não tem a ideia de botar um conteúdo jornalístico. Você não precisa ter uma informação, não precisa acrescentar nada na notícia. Você apenas está ilustrando. Então, o newsgame ele tem esse propósito de propor uma reflexão, o conteúdo, gerar mais informação para aquele conteúdo que você está abordando, ou apresentar um contraponto, né? Uma coisa que contraria a informação que você está dando na matéria que você está produzindo. Então, um jogo embasado em notícia, não. Os elementos estão ali, o propósito simples dele é apenas entreter. Então, aqui eu posso já pegar esse exemplo que o Pedro citou ali. Sapatadas da Vingança, por que ele não é considerado um news game? Que o foco dele é só no entretenimento. Então, se você joga ele sabendo do fato em si, né, que um jornalista tentou acertar o Bush na última conferência dele, aquilo foi noticiado, você leu em algum lugar, você entende a referência, tá? Mas o fato de você entender a referência não garante que aquilo é um news game. Que ele tá apenas. Aquilo foi só uma base para criar o jogo. O foco dele é entretenimento. Dentro do Sapato da Vingança, não tem nenhuma informação, algum link que leve para a matéria, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das principais diferenças, né, do news game jogo baseado em notícia. Então, é importante se pensar, quando vai desenvolver um news game, que a presença audiovisual do conteúdo esteja aparecendo ali de alguma forma. O segundo ponto, né, que é a equipe de produção e apuração, é você identificar no teu jogo quem é a equipe responsável para fazer o jogo, tá? Então aqui você define o que considera um news game aqui. O news game ele necessita de uma apuração jornalística. Então ele tem que ter esse cuidado, né, de checar as informações, assim como você checaria em qualquer outra ferramenta jornalística. No news game também. No jogo baseado em notícia, não. O caso Sapatadas da Vingança, por exemplo, ele só pegou aquele tema e colocou no jogo ali para ele servir de base. Não teve obrigação nenhuma de checar se aquilo era verdade ou não, tá? Então, no News Game, você tem um campo normalmente específico ali, onde você vai dizer quem são os responsáveis pelo projeto, né? E o que cada um fez. Então, ali tem um jornalista responsável pela apuração do conteúdo e tal. Então, apresentar a equipe de produção e apuração dentro de um jogo, ele te coloca, te dá para o leitor, opa, teve um jornalista aqui, então esse jogo, ele realmente tem um conteúdo informativo, teve uma preocupação em apresentar informação para mim, não é apenas entretenimento, tá? O Sapatadas da Vingança, por exemplo, o Maurício Ricardo, ele é um jornalista, ele fez o jogo, mas ele não fez a apuração daquele conteúdo, ele só pegou e ilustrou aquilo, né? Então, não necessariamente não dá para considerar que ele é um news game também só porque tá o nome do autor ali. São um conjunto de fatores que precisa ter dentro de um news game, tá? E o último, que é a presença audiovisual direta das fontes, que é identificar se as fontes que serviram de base para o jogo, elas estão presentes ali dentro. Então, por exemplo, o news game ele tem essa preocupação, né, de ela ser uma ferramenta complementar. Então, você tem uma matéria jornalística, você cria um news game para complementar aquela matéria. Então, é importante que no news game você tenha um botão, alguma coisa que te direcione para a matéria de origem. Então, essa é a base, porque isso reforça o caráter jornalístico do teu jogo. Um jogo baseado em notícia não tem essa preocupação. A matéria serviu apenas como inspiração, então ela não precisa ela muitas vezes nem é linkada, né? Você nem sabe de onde que saiu aquele tema. Então, a presença audiovisual direta das fontes. Você apresenta as fontes do contexto jornalístico, pode ser de forma direta, num menu, algum botão de clique, você pode inserir a reportagem inteira dentro do teu jogo também. Então, esses que são vários fatores.
No jogo embasado em notícia, ele não apresenta a fonte que embasou esse enredo. E essas informações elas estão visíveis para o jogador, né? Assim como eu tinha mencionado, ela pode estar dentro do jogo, ela pode estar num botão de sobre, por exemplo, onde eu clico ali e vou para a matéria. Então isso é importante. No jogo embasado em notícia, mesmo que os gráficos remetam à matéria, tá? Indiretamente, como é o caso do Sapatadas da Vingança, se você não tem esse conhecimento prévio do tema, você pode passar despercebido que aquilo é um jogo com base em alguma matéria jornalística. Então, por isso que ele é apenas um jogo embasado em notícia, né? Ele não tem essa preocupação com o news game. E aqui é importante, tá? Não, se você faz um jogo, você apresentou a equipe num botão de créditos, por exemplo. Você disse que aquele jogo serviu para uma matéria. Você apresentou o link da matéria. Mas se dentro do teu news game você não apresenta a informação, não causa uma reflexão, não apresenta aquela informação para o jogador, ele não vai ser o news game. Por mais que ele responda aos dois conceitos da EPA e da presença audiovisual direta dos conteúdos, se você não fizer a presença audiovisual do conteúdo informativo, ele não vai ser o news game, tá? Então, de todos os conceitos, o primeiro aqui é a base dele. Então, isso é o que caracteriza o news game. Você ter dentro do jogo o conteúdo informativo. Então, não basta você inserir disse quem fez, que o jornalista fez, ou se você disse da onde que surgiu a tua inspiração. Se você não tem a informação ali dentro, se você não apresentou a informação de alguma forma, ele é apenas um jogo embasado em notícia. Então, dos 3 conceitos, o que eu sempre recomendo para os meus alunos, né, quando vão desenvolver news game, tentam, insiram os 3. Isso é caráter obrigatório, assim, insiram os 3 dentro do jogo. Mas se você vai analisar, por exemplo, algum jogo, vou fazer uma análise para ver se isso aqui é um news game. No caso ali que a Ana Sofia perguntou. Peguem um desses jogos aí da Covid e façam essa análise. Ele apresenta a equipe? Beleza. Tá na equipe, tem um jornalista ali. Ele apresenta a origem, da onde que originou essa informação? Beleza. Mas o que é importante? Ele apresenta essa informação de uma forma jornalística, de uma forma apurada, com base em fontes, né? Então, as vacinas AstraZeneca, você precisa tomar 3 meses que ela vai ser eficaz. Por que ela é eficaz? O jogo está te dizendo, ele te permite que você confira isso em algum outro lugar. Então, essa é a base do News Game, tá? Ficou claro aqui, pessoal? Isso aqui Agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Isso aqui é bem importante que fique claro para vocês, porque quando vocês vão desenvolver o News Game, esses critérios aqui tem que aparecer ali dentro. Beleza, então aqui vocês sabem o conceito, sabem o diferencial nos games de jogos baseados em notícias. E aí, como que eu faço um jogo, tá? Então essa foi o questionamento que ficou da minha tese, da minha dissertação, né? Onde os professores de ética falaram, beleza, eu usaria o News Game na minha disciplina de ética, mas eu não sei fazer o News Game, então como que eu faço? E foi aí que foi a minha proposta de doutorado. Estabelecer uma metodologia de desenvolvimento de News Game. Então aqui é importante se pensar no seguinte, para fazer o News Game. Alguns pontos de planejamento e execução. Como que dá o processo de criação de News Game, tá? Começa ali com a ideia do conteúdo e a mecânica que você vai utilizar. A mecânica que eu digo aqui é, por exemplo, vou fazer um jogo de plataforma, estilo Mario, vou fazer um jogo de quiz, vou fazer um jogo de tabuleiro. O que eu quero fazer? Primeiro eu tenho a ideia, e aí eu penso numa mecânica que aquela ideia possa se encaixar, para começar. Depois eu tenho que pensar a proposta do meu jogo, tá? O que eu quero com esse meu jogo? Eu vou complementar algum conteúdo da matéria que eu produzi? Eu vou propor uma sátira, trazendo informação, tá? É importante que você tenha informação ali, mas você pode propor aquilo de uma forma cômica também. Eu vou trazer uma informação nova, não vou apenas apresentar o conteúdo, eu vou acrescentar uma informação. Então, o que eu quero com essa proposta? E pensar também o tempo que você tem e os recursos que você tem. Então, quanto mais tempo você tiver, você pode trabalhar com menos pessoas, digamos assim. Quanto mais pessoas, você consegue trabalhar num tempo menor. Então, é uma razão inversamente proporcional. Então, esses são a parte de criação base. E aqui é importante. Sem informar, o News Game é só um jogo, tá? É só um game. Isso aqui é uma frase do Fred Giacomo, que era um dos responsáveis por desenvolver os News Games da Super Interessante, que hoje não tem mais, mas que foi numa entrevista que eu fiz com ele, né? Que ele sempre reforçou essa proposta. E para mim também,
É o que eu sempre digo também. Se o newsgame não está informando, ele é o jogo. Ele é o jogo embasado em notícia no máximo. Você precisa ter uma informação ali dentro. Então, aqui, qual que seria o trabalho e equipe, né, em checagem e cumprimento de prazo? Então, o que seria uma equipe mínima para se desenvolver o jogo? Primeiro, começar por um jornalista, que é o responsável por fazer a apuração, coletar, produzir a matéria, selecionar qual conteúdo ali vai estar dentro do teu jogo, tá? Um programador, né, que vai desenvolver o jogo, e um artista que vai criar as artes para o projeto. Então, isso aqui seria uma equipe mínima, 3 pessoas, jornalista, programador e artista. Você sabe fazer as 3 coisas? Você pode fazer nos games sozinho, não tem problema. Você sabe programar, você sabe fazer arte, fazer gráfico, e você tem habilidade de fazer apuração. Pode fazer? Pode. Não tem problema. Vai dar muito mais trabalho, obviamente. E vai ter um acúmulo de função. Então, a ideia de uma equipe mínima é justamente para isso, para não sobrecarregar ninguém. Cada um poder focar naquela tua função que você tem. Então, aqui eu trouxe, só para entender e se ilustrar rapidamente, como que é feito pensar a arte no jogo, né, no contexto geral, no newsgame também. Então, aqui, na primeira imagem ali, você faz um esboço, né, do gráfico. A imagem do meio do Mario é os personagens, como você faz o personagem caminhar no jogo, por exemplo. Então, você cria os frames dele se movimentando. E na hora que você insere no software lá, esses frames, eles dão aquela impressão de movimento. E a última imagem ali seria o fundo, né? O cenário do jogo, o background. Então, as etapas de produção. Na minha tese, tá? Eu desenvolvi essa etapa em 10 passos, só que fica muito, muito extenso aqui para mostrar para vocês. Mas acho que a Rita compartilhou com vocês o meu trabalho. E ali vocês vão ver lá que tem um capítulo 10 passos para desenvolver newsgame. Então, ali seria essa parte das etapas de produção. Aqui eu resumi para vocês num resumo mais objetivo de quais seriam essas etapas, tá? Primeira, definir prazos e funções. Então, quanto tempo você tem dentro da tua equipe, que função cada um vai fazer. Segundo, fazer a pesquisa, apurar o conteúdo jornalístico, coletar fontes, os documentos, estudar a ferramenta que você vai trabalhar, né? Vou fazer um jogo na Unity e tal. Qual que é o software que eu vou utilizar para programar? Vou fazer de tabuleiro. O artista, o que ele vai utilizar? Photoshop, enfim. O terceiro passo, que é desenvolver, né? Então, você vai gerar o Game Design documento, que eu já vou chegar para vocês e vou explicar. Produzir as artes, o texto, a programação. O 4, com o jogo já quase finalizado, no meio desse processo, checar se as informações jornalísticas estão correspondendo àquilo que tinha inicialmente, né? Dessa checagem, normalmente fica por conta do jornalista também. Ele não vai só coletar os dados, no jogo tem que ter tal trecho da matéria, não. Ele é responsável por entrar no jogo, ver se a informação está ali dentro, ver se ela está correta, né? Se a informação não está distorcida, enfim. Então, essa é a proposta. E o último passo seria você testar a versão, né? Botar um grupo de foco ali antes de fazer a publicação do jogo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de softwares, né? Para desenvolver. Então, o Game Maker e o RPG Maker são dois softwares mais antigos, assim, voltados à ideia de jogos em RPG. O Game Salad é também um jogo assim no estilo mais de plataforma. O Stretch, a Rita costuma utilizar ele bastante também. Ele é um software que ele foi criado para ensinar lógica de programação para criança. Então, ele não tem... Embora você possa fazer jogo com ele, o objetivo dele é ensinar lógica de programação. Variáveis, ações, enfim. Como inserir informações de matemáticas. Então, o Stretch foi feito com base nisso, mas existem jogos produzidos nele também. A Unity, que é um dos softwares mais famosos, né, que faz jogos de consoles, basicamente, os programadores utilizam ele, permite fazer jogos em 2D, em 2D e 3D. Então, ele tem uma base muito boa, mas você tem que ter um conhecimento de programação, de uma linguagem de programação. Normalmente C++, C Sharp, enfim. O Construct, né? Então, esse que é o Construct 2, tem o Construct 3 hoje em dia também. Então, que é o que eu utilizo nas minhas oficinas, que eu utilizei junto com a Rita, né? Para ensinar as pessoas a desenvolverem nos games. Então, ele é um software intuitivo, é um software fácil de utilizar, você não precisa saber uma linguagem de programação, ele trabalha no esquema de lógica de causa e consequência.
se eu clicar em tal botão, vai acontecer tal coisa. Então, ele é um software mais didático, assim. Lógico que demanda um pouco de conhecimento, você tem que interagir com o software, entender a ferramenta e tal, mas depois que você pega ali a manha do software, você produz ali o jogo bem, bem tranquilo. Esse aqui eu já uso ele desde 2012, quando foi a primeira vez que eu utilizei. Eu sempre utilizo ele tanto nos meus projetos de news games, como em outros projetos que eu participo também. E esse aqui é um outro exemplo online, né? O Classcraft, que ele é uma ferramenta online também utilizada para fazer jogos de RPG. Ele é interessante que você pode trabalhar em grupo com alunos, por exemplo. Você quer fazer um jogo de RPG com a turma, cada aluno entra ali, cria um personagem dentro do jogo, e aí você monta uma história. Então você pode fazer isso com o News Game também. Estile ali uma história lá jornalística, onde vai ter que fazer cada um personagem, fazer aquela apuração, participar daquele conteúdo. A produção, então, resumindo, né? Então envolve a questão da arte, onde você pode fazer arte. O Classcraft, ele é free, Rita. Ele é free com algumas limitações, tá? Então, se eu não me engano, tem limitações de número de usuários ou de quantidade de interações que você pode ter ali. Mas a versão free dele te permite fazer alguma coisa bem bacana também. Ele já dá para se trabalhar com ela. Se tiver interesse depois, eu tenho um colega meu que trabalha com RPG, que ele tem mais conhecimento disso, eu posso te passar o contato dele. Então, a produção, né, ela se envolve na questão da arte, tá? Então, você pode fazer uma arte original ou trabalhar com banco de imagens, né? Então, dizendo ali nos créditos de onde você retirou. A questão da narrativa, que é o conteúdo jornalístico, como você vai colocar dentro do jogo. Pensar a mecânica, quiz, plataforma, show to scrolling, né? E a questão do áudio que você vai inserir dentro do seu jogo também. Na verdade, quem utiliza a Dulce ali só respondendo a Rita, a Dulce, o Fábio Medeiros, que é um orientando dela, ele trabalha com RPG, ele utiliza bastante esse Classcraft, assim. Eu já fiz uma disciplina junto com ele, uma optativa, assim, e a gente utilizou com a turma. É bem legal essa ferramenta. Os dois últimos pontos, né, de produção, que é você pensar uma hospedagem, se esse jogo vai estar online, então pensar o host, né, o servidor onde ele vai estar, ou se ele vai ser um jogo mobile, então isso que é importante você pensar também. Então tem o host pago, né, um servidor ali, o HostGator, Hosting e tal. Tem uns hosts específicos para games, onde você não paga e você insere os seus jogos lá. E a questão da divulgação, que é pensar em redes sociais, enfim. Beleza, pessoal? Ficou clara essa base aqui? E agora a gente vai chegar no coração da pesquisa, tá? É ruim assim que eu não consigo ver vocês, né? Não sei se tá claro, não sei como vocês estão reagindo às expressões, mas se tiverem alguma dúvida aí, coloquem para mim depois no chat. E agora, para fechar a minha fala com vocês, né? Princípios de estruturação. Então, você já tem ali, sabe o conceito, sabe as categorias, sabe o que diferencia nos games de baseado em notícia, tem essa ideia de como planejar um jogo funciona. E o news game? Como que eu faço o news game? Quais as características que eu tenho para fazer o news game? Pode ficar tranquilo. Depois eu envio a apresentação para vocês. Tá? Não fiquem desesperados. Eu vou gerar o link depois, eu passo para a Rita, ela passa para vocês depois. Então, por onde começar? Então, aqui é importante, tá? Na produção de jogos, independente de se for nos game ou não, o compromisso com o planejamento é que vai garantir o sucesso do projeto, tá? Então, o que seria esse compromisso com o planejamento? Você tem um roteiro de desenvolvimento, você planejar o jogo antes de você desenvolver ele. Então, aqui eu trago uma experiência que eu tive, tá? Quando eu estava estudando nos games, eu trabalhava na Udesc em Joinville. A gente queria fazer um jogo educativo para utilizar em escolas públicas. Eu trabalhava a questão do conteúdo, a gente já foi direto para a mão na massa. O programador começou a desenvolver, o artista começou a desenvolver. Demoramos uns 3 meses assim, para fazer um protótipo, trabalhando em contraturno, né? Que o pessoal lá era da ciência da computação, então eles tinham aula em período integral, a gente trabalhava à noite, tinha no fim de semana. Tivemos uma primeira versão, na hora que a gente foi aplicar nas escolas, os computadores deles não suportavam.
Ou seja, falha nossa, né? A gente foi querer botar a mão na massa, sem fazer o planejamento, sem fazer esse estudo de campo, perdemos a noção de tudo que, todo o trabalho que a gente teve. E o projeto nunca mais morreu ali, de que a gente desanimou. Então, por onde a gente começar? No caso dos jogos jornalísticos, esses news games se baseia com o Game Design Documento para News Game, que seria um roteiro, né? Assim como você tem a pauta numa TV, por exemplo, que seria o roteiro do jogo. Então, esse aqui foi o GDDN, né, que eu desenvolvi na minha tese, com base em experiências de oficinas e tal. Então, aqui eu cheguei no GDDN dividido em 13 passos, tá? Então, qual que é a base do Game Design Documento? Então, aqui ele é dividido em 3 pilares. O primeiro é os primeiros conceitos: história, objetivos, universo, gameplay, equipe deadline, câmera, interface e controles. São conceitos que você tem que definir no teu GD, independente do tipo de jogo, de tipo de news game que você vai fazer. Se é um quiz, se é uma plataforma, não importa. Esses conceitos você tem que pensar no teu GDD, tá? Perceba, Léo, que tem umas perguntas entre parênteses que são justamente o lead jornalístico, tá? Então, a base do GDDN, ela é o conceito de Game Design Document dos jogos, de uma forma geral, juntamente com o lead jornalístico. E eu formei o GDDN, onde você vai inserir as informações do lead dentro de cada um desses tópicos ali. Os outros 3 tópicos, personagens, inimigos e cutscenes, são conceitos que eles são opcionais dependendo do jogo que você vai fazer. Então, não necessariamente o teu jogo precisa ter um personagem, um inimigo ou uma cutscene. Mas é importante você pensar no GDN se vai ter ou não. E se não tiver, você define no GDN que você não vai ter. Então, isso que é importante se pensar também. E os 2 últimos pontos, que é cronograma e orçamento, que é o que eu falo que são 2 tópicos administrativos, digamos assim. Eu usava antes burocráticos, mas eu vou usar administrativos, que é mais bonitinho. Se você quer fazer, por exemplo, financiar, submeter o teu projeto a um financiamento em algum edital, você vai precisar definir o cronograma e orçamento. Então, isso aqui é importante que no GDDN que você vai desenvolver, você já estruture, já pense no cronograma e no orçamento que você quer trabalhar, tá? Então, aqui eu trouxe também, para complementar isso, eu trouxe um conceito algumas ideias dos jogos e como fazer jogos de tabuleiro, do Marcelo Lacarreta. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um game designer também, que ele fez esse livro, né, como fazer jogos de tabuleiro. E aí ele trabalha com alguns conceitos que eu também trouxe para dentro do GDDN. Então, os conceitos de espaço, de itens, de desafios e de atores. Eu vou explicar os tópicos do GDDN, tá? Daí eu já mostro para vocês onde que encaixa isso e o que cada um influencia. Basicamente, é o que o Marcelo defende e o que eu assumo também, né, que eu concordo com ele, é que o jogo ele tem que responder a um desses, pelo menos um desses 3 pontos. Então, para você desenvolver o jogo de tabuleiro e o news game inclusivamente, né, também, você tem que pensar o espaço do teu jogo, os itens do teu jogo, os desafios que o teu jogo vai ter e os atores que o teu jogo vai ter. Então, dentro do news game, você também precisa pensar isso ali dentro, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é cada um daqueles pontos. Então, aqui, né, eu trouxe uma experiência aqui para vocês, que é uma ideia, até uma atividade que a Rita pode pensar também, né, de vocês fazerem a ideia do GDD invertido. O que é isso? Vocês pegarem o news game e olhar esses news game, analisar ele e tentar achar todos esses tópicos do GDDN. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Fact Checking, que foi um jogo que foi desenvolvido numa disciplina que eu e a Rita ministramos. Então, ele é um news game. E eu vou mostrar para vocês onde cada item ali aparece, tá? Então, primeiro, a história. A história, pensando no lead, né? O quê? Então, na história, você tem que descrever o que vai ter no teu jogo. Então, o GDDN ele é um documento, tá? Então, você vai no Word ali, ou faz na mão ali, escreve cada um desses tópicos. Então, bota ali história, escreve ali qual descreve a história do teu jogo. Então, aqui é uma breve descrição, tá? Do enredo, do ambiente, porque isso você vai detalhar mais para frente. Então, no caso do Fact Check, qual que era a história? Você é um jornalista e você tem que fazer... você é um estagiário de jornalista numa empresa de checagem de informações e você tem que fazer a checagem de algumas informações. A história do jogo é essa. Basicamente, simples e objetivo, tá? Objetivo. O porquê. Pensando numa matéria jornalística, né, você tem o porquê no lead ali. Por que aquela matéria está ocorrendo?
Você pode pegar aquele tema, a resposta para esse lead na tua matéria e inserir ela nesse tópico aqui. O que eu sugiro quando eu vou orientar desenvolvimento de news game? Escolham uma matéria, produzam uma matéria, escrevam ela, peguem o lead dela e com base nesse lead a gente vai montar o GDDN a partir dessas perguntas ali. Então, o objetivo, ele tem que descrever os objetivos do teu jogo, né? Você pode detalhar, você vai detalhar ele depois, mas é importante que os objetivos esteja claro. O que eu tenho que fazer no meu jogo? Resgatar a princesa, coletar tantos itens, enfim. E qual que é o meu objetivo? Qual que é a finalidade do meu jogo? Ele vai complementar uma matéria, ele vai ser uma sátira, qual que é o público que eu estou destinando a ele, tá? Então, o que deve ser alcançado pelo personagem. E aqui entra a questão do espaço, tá? O que define o espaço? Você pode trabalhar o espaço de 3 formas no jogo. No esquema de progressão, que é onde você tem um começo e um fim pré-determinado, então o jogador vai passar por todo aquele trajeto, chegar no seu objetivo final. O esquema de exploração, você pode trabalhar no espaço de exploração, onde o jogador vai ter que interagir, coletar itens, pegar informações, tá? E você tem o espaço de combate, que é você batalhar com algum inimigo, conquistar algum território. Então, dentro de um jogo que você vai pensar, você precisa definir qual que é o espaço que você quer trabalhar nele. Vai ser um jogo de progressão, um jogo de exploração, um jogo de combate. O que eu quero, como vai ser esse meu news game, tá? Então, aqui no caso do fact-checking, o objetivo, né, você tinha uma pauta, tá? E o objetivo é você fazer a apuração dessa pauta. Então, ali você tem a informação, a editora te dá a informação, ela te diz como você vai fazer, e aí você tem o objetivo ali. Você tem 6 opções de checagem, cada uma tomará um tempo diferente, use o seu faro jornalístico para conseguir apurar a matéria de maneira correta. Então, nesse caso, ele é um jogo onde o espaço dele é de progressão. Tem um começo e tem um fim. Não tem... Ele meio que junta os dois, tá? Então, ele é progressão e ele também é um pouco de exploração, que eu vou mostrar para vocês porque ele é uma exploração. Embora a exploração ele envolva um pouco mais de mapa, você tem um mapa onde você vai caminhar e coletar tal, mas esse aqui ele tem um pouco dos dois, tá? Um jogo você pode ter um pouco de cada um também, não precisa ter só um deles, precisa ter pelo menos uma dessas características ali. O universo do jogo, tá? Que é o próximo tópico, é descrever, ilustrar como que é o cenário, qual que é o ambiente que você está colocando ali. Como que as fases estão conectadas, como que o mundo do jogo se estrutura. É uma fase na neve, no gelo, enfim. A emoção presente no ambiente, né? O tipo de música que você vai inserir dentro do teu jogo, é importante você pensar. Uma música mais de terror, causa uma tensão no jogador, por exemplo. E qual que é a necessidade de cada cenário? Vou fazer um cenário de neve, um cenário de floresta. Tá, por que você precisa dele no Thanos Game? Então, é importante você descrever aqui o porquê dele. Então, o universo do jogo no fact-checking, ele é o universo do jogo onde você está ali numa cidade, né, fictícia de apuração. Então, por que eu disse que ele é exploração também? Porque quando você vai fazer essa apuração, você pode escolher em qual dos 6 locais você vai entrevistar. Você vai na entrevista, na universidade, biblioteca, vai direto com fonte, Congresso Nacional, vai pesquisar online ou vai no Palácio do Planalto. Então, você explora esses ambientes para você conseguir informação. Então, o universo desse jogo é basicamente isso, tá? Você explora, tem uma pauta, entrou num desse ambiente, aí você tem contato com a fonte ali, ela vai te dizer o que a tua informação sobre aquela pauta que você está dando ali. O tópico de gameplay plataforma ele vai descrever como a mecânica do jogo funciona. Quais os desafios que o jogador vai ter? Vai ter quebra-cabeça, ele tem que avançar na história, o que ele deve fazer para progredir, como que ele tem um sistema de recompensa, vai ter pontos de experiência, dinheiro, itens colecionáveis, o que os benefícios, o que o jogador consegue com cada um desses itens, como que ele faz para ganhar, né, a condição de vitória, qual que é a condição de derrota dele, como que ele perde, em que mídia o jogo vai estar disponibilizado. E aqui eu trago os 2 conceitos do Marcelo também, que é os desafios e os itens. Então, na gameplay, você tem que descrever quais são os desafios do teu jogo, do teu jogador. Então, os desafios, ele pode ser no formato de kill, né? Onde você vai matar outro personagem, outro inimigo. Um desafio de co-op, né? Onde você vai jogar um jogo colaborativo. Ou desafio de FedEx, que o FedEx é aquele que você pega um item do lado e leva para outro para conseguir uma informação.
Então, qual que é a tua proposta com esse desafio aqui, né? Então, o que você vai fazer? E os itens, eles trabalham também no sentido de power-ups. Então, você coleta algum item que ele vai te dar um benefício extra, né? Então, ele vai te dar uma peninha no jogo do Mario, por exemplo, ele te dá uma capinha para você voar. Os itens de inventário, onde você tem ali uma mochilinha. Os power-ups, normalmente, eles são itens temporários, né? O item de inventário, ele é um item que você pode utilizar ele em várias situações. Eu tô jogando RPG, eu coletei uma espadinha. Aí eu posso utilizar aquela espada, como posso não utilizar, deixar ela ali no meu inventário para me usar depois. E os itens de status, que são aqueles itens que te vão progredir dentro do jogo. Vai aumentar a experiência do jogador, vai fazer eu subir de categoria, vai me dar uma classe nova de personagem. Então, pensar em quais itens você vai utilizar no jogo. Qual deles você vai utilizar. Então, no Fact Check, né? Então, aqui a gente foi trabalhado o item, basicamente, de inventário, né? Pode dizer assim que ele foi de inventário, porque você tem aquela informação, você assimilou aquela informação, né? Que você fez a apuração ali. Tá, entrou ali no Palácio do Planalto, a fonte te passou uma informação, então você tem aquela informação para ti. Então, você pegou o inventário. E o desafio dele é um FedEx também. Então, você pega uma informação, leva de um canto, leva para o outro, leva para a matéria e faz a apuração, tá? Então, isso foi o que foi pensado nesse jogo em questão aqui. Então, a pergunta do lead é como? Então, como a matéria ocorreu, você pode inserir aquela consequência ali dentro da estrutura de gameplay do teu jogo. Equipe deadline, tá? Que é você pensar ali quanto tempo você tem para desenvolver e quem são os responsáveis pelo jogo, né? Então é importante, lembre lá, equipe de produção e apuração, a EPA que eu falei lá atrás. Então ela aparece no jogo aqui. Então ela aparece ali no caso desse jogo, né? Ela aparece ali no cantinho. Você tem aqui a orientação, né? Quem foi e os desenvolvedores do jogo. Quem foi responsável pelo conteúdo, pela arte, pela programação. E aqui é importante, tá? Eu trouxe aqui esse tópico do menu do jogo. Nessa lupinha que tem aqui, ele vai te levar para a matéria de origem do jogo. Então, o que é importante no newsgame? É que ele esteja estrelado a alguma matéria, que ele seja uma ferramenta complementar daquela matéria. Então, é importante que no newsgame você sinalize para o jogador onde aquela matéria está. Lembre lá a presença audiovisual direta das fontes. Então, nesse caso que você clica, você vai para o site, né, que eles desenvolveram, onde tem toda a reportagem ali que originou o jogo. A questão da câmera, tá? A câmera não é um fator determinante no jogo, né? Mas é importante você dizer no teu GDD como que o jogo vai ser visualizado, tá? Então, se vai ter uma transição de uma câmera para outra, é preciso que você defina como que essa transição acontece. Eu trouxe aqui alguns exemplos de câmera, tá? Então, aquela câmera Olho de Deus, né? GoldenEye lá, que era o GTA 1 clássico lá, que você vê de cima. Tem a câmera aqui em primeira pessoa, né? Onde só tem a mão do jogador ali. Um jogo em terceira pessoa, Red Dead Redemption, muito bom esse jogo, inclusive. Red Dead Redemption 2. Você tem o personagem no corpo inteiro. Esse aqui também é terceira pessoa e meia, digamos assim, da cintura para cima, né? Uma mistura de segunda pessoa, digamos assim. Embora não seja um termo muito comum, você pode falar que é uma segunda pessoa. E os jogos isométricos, né? Que é aquela visão de isométrica, onde você vê um cenário, meio que um ambiente 3D, mas na verdade ele é um jogo 2D. Então esse aqui também é um jogo 3D e meio, né? Que a gente fala. Esse aqui é mais uma visão isométrica, onde você vê todo o cenário, você interage ali nos pontos, coloca ali no ambiente. Esse aqui é o Super Mario RPG, é um jogo em 2D e meio. Então você acha que esse aqui é um jogo 3D, mas na verdade ele é um jogo desenvolvido em 2D só. A questão, os efeitos gráficos é o que te dá a impressão de que é um jogo 3D. Então a câmera, né, no Fact Check é uma câmera simples, você só tem a tela ali aparecendo para você. Não tem transição de câmeras, não tem nada. Esse aqui é bem, bem simples já. A interface, tá? Elas são os elementos visíveis na tela que vão situar o jogador dentro daquele jogo. Então, a tela de pause, os elementos de itens, telas de créditos, enfim. Então, esses elementos, eles apresentam dentro da tua fase, do teu cenário. Então, é importante, o meu jogo ele vai ter o menu e vai ter 3 fases. Beleza, você desenha o menu, mostra onde vai ficar cada botão, isso é a interface, você definir as posições dos botões. Ou na minha fase. O que eu vou ter na fase, por exemplo? Isso aqui também é um jogo que foi desenvolvido por uma orientação que eu fiz. Então, aqui, o que é a interface aqui? É o cronômetro lá em cima, é pensar a barrinha de progresso,
pensar a barrinha de vida, a pontuação, os recordes, os botões para mutar o som, os controles aqui embaixo. Então, tudo isso gera a interface dessa fase do jogo. Então, a interface é isso, é você mostrar os elementos dentro do teu jogo ali, tá? Então, aqui na interface do Fact Check, por exemplo, na parte de cima foi definido que apareceu o deadline, e na parte de baixo os dois botões principais, que é para você ler a pauta, para você avançar no jogo. Então, essa interface foi pensada pelo pessoal. Os controles, tá? Então, é definir quais são os inputs e os outputs do jogador. Então, vai ser teclado, mouse, como que o jogador vai interagir, o que ele vai fazer com cada botão, né? O que cada botão faz. Então, tem combinação, existe explicação do botão no menu. Então, se o jogo for mais de uma plataforma, você fazer um jogo para mobile e um jogo para PC, você precisa pensar os botões separados também. Então, é importante que se ilustre com uma imagem dos botões para o jogador. No caso do Fact Check, né, tudo na base do clique. Então, ali você tem a tela de instruções, onde você diz que vai clicar, e em algumas partes do jogo tem exatamente a opção clique ali. Então, ele mostra... ele acaba sendo automático, né? Como é um jogo de quiz, o clique fica sendo automático ali. Então, esse aqui é os conceitos básicos, tá? Então, aqui agora a gente entra nos 3 opcionais que eu falei para vocês. Então, se o teu jogo vai ter um personagem, é importante que ele seja linkado com... Ele tem alguma relação na notícia. Então, se você tem ali o lead jornalístico, você sabe o quem do lead, quem é o personagem da tua matéria, traz ela aqui para dentro do GDD e faz aquele personagem ser um personagem do teu jogo também. Então, ao descrever o tópico dos personagens, tem que fazer uma descrição dele, né? Nomes, características dele, história, personalidade, se ele tem poderes ou não, o que ele faz, ele corre, ele pula. Recomendo-se que coloque um esboço do teu personagem. E aqui um outro item lá do Marcelo Lacarreta, né, que é o último item. Os personagens, eles atuam como atores. Então, você pode ter os marcadores, que é tipo os peõezinhos, né, no jogo. Você pode ter os personagens, que são os personagens estáticos, né, tipo o Batman ali é um personagem estático dentro do teu jogo, né, você pode jogar com ele ali. E os personagens customizáveis também, onde você insere itens, tira itens dele. Então, você pode pensar qual vai ser o estilo do personagem que você quer ter dentro do teu jogo, tá? Então, aqui é um exemplo de ilustração de um personagem, por exemplo. No caso do Fact Check, né? Então, aqui a gente tem os personagens que eles são marcadores. Então, você tem aqui as fontes, né? Que te mostram. O Fact Check, lá, que é a agência aqui em cima. E aí um personagem fica por trás, que seria o estagiário, né? Dentro do teu jogo aqui. Por que eles são marcadores? Porque você não controla ele, né? Ele não é um personagem controlável e nem customizável. Eles estão apenas ali demarcados no espaço dentro do teu jogo. Os inimigos, segue a mesma lógica do personagem, né? Você vai inserir inimigo, definir quem são os inimigos, onde que eles aparecem no jogo, quais as personalidades, os poderes que ele tem, quantos eles são, em que momento eles vão aparecer, que dificuldade ele traz para o jogador, como que ele se comporta, ele anda, ele pula, o que ele faz, né? Como eles serão derrotados e o que o jogador faz para derrotar também. E a mesma coisa, insere o elemento ali. Um jogo, por exemplo, que ele tem cronômetro, não precisa ter um inimigo avatar, digamos assim. Um jogo que ele é cronometrado, o cronômetro é o inimigo. Inimigo é tudo aquilo que causa dificuldade para o teu jogador. O meu jogo não tem personagem, mas ele tem 3 tentativas. Então, as tentativas é o inimigo do teu jogador. Passou aquelas tentativas, perdeu todos e não conseguiu o objetivo, ele perde o jogo, tá? Então, aqui é um exemplo também de ilustração de inimigo. Então, os inimigos aqui, no caso do Fact Check, é a questão do tempo, né? Então, ele tem um prazo para cumprir aquela pauta e o prazo varia. Nesse exemplo aqui, ele tinha 8 horas. Então, cada vez que ele ia num lugar, ele consumia um pouco desse tempo ali. Então, as cutscenes, né, que é um outro questão opcional. Se você tem um jogo e quer apresentar um conteúdo que é importante para o teu jogo, mas você não quer inserir na gameplay, você pode fazer um videozinho, uma animação, uma coisa que não é interativa para o jogador. O jogador não vai jogar aquilo especificamente, ele só vai visualizar aquela informação ali.
Então, se você vai inserir isso no teu newsgame, é importante que você defina onde isso vai aparecer, por que que ela vai aparecer, né? Não é tão comum, não é usual utilizar a cutscene, mas você pode utilizar. E você dizer como que ela vai ser produzida também, tá? Então, isso é importante se você quer inserir cutscene. Cutscene é bom para quando você vai fazer transição de fases, por exemplo. Você quer vai fazendo os games sobre determinado tema, apresenta um videozinho, uma animação, algumas imagens antes ilustrando aquele tema. Então, isso é interessante. Tá? Em que momento ela vai aparecer, porque ela vai aparecer. No caso do Fact Check, não teve cutscene, por isso que eu não trouxe aqui. E os dois últimos pontos, tá? Que é o cronograma e o orçamento. Então, o cronograma, você vai descrever detalhadamente, né? Como que vai ser o desenvolvimento do teu jogo, as etapas de produção, definir o prazo, definir as tarefas das equipes. Então, aqui eu trouxe um exemplo de cronograma, né? Então, você tem ali as tarefas da semana, os meses que você tem para desenvolver e o que cada um vai desenvolver. Então, eu percebo ali, ó, na semana 3 de janeiro até a primeira semana de fevereiro, artistas e programadores trabalham cada um na sua função, mas nesse período ali. Então, eles, quando você define a função da sua equipe, vocês podem trabalhar paralelamente. Um não precisa terminar para o outro fazer. Então, o programador não precisa esperar o artista terminar a arte para ele programar. Ele pode programar já, depois ele vai inserindo a arte, tá? E o orçamento, que é o último tópico, é você descrever, né, a receita do teu projeto, quanto você vai gastar de equipamento, de mão de obra, aluguel, enfim. Qual que é o valor do mercado? Você tem que pensar esses itens dentro do teu orçamento, né? Então, o que você vai ter ali? E também fazer uma planilha de orçamento. Então, tenha uma receita total e o que eu vou gastar com cada coisa. Beleza, pessoal, muita informação, mas é isso, tá? Falei demais, eu sei que eu falei demais, mas era importante passar por cada uma dessas etapas para vocês entenderem o conceito geral de News Game. Muito obrigado, estamos aí para as dúvidas que vocês tiverem. Carlos, obrigada. Uma baita aula. Desculpa se eu me estendi, eu tentei ser o máximo possível. Não, ótimo, sempre suas apresentações eu aprendo um pouquinho mais. Tá? Já teve coisa diferente da tese, viu? Sempre tem algo legal, essa parte aí de identificar, né, todas essas fases, né, do GDD num jogo pronto, né, como você usou do fact-checking, bem legal, bem bacana. Então, gente, vocês têm alguma pergunta para o Carlos? Aproveitem, tá? Porque o próximo trabalhinho, eu não sei se você quer falar, Carlos, sobre o documento do GDD para eles preencherem durante a semana e tal. Eu ia pedir isso, se tem algum modelo, desculpa interromper, para a gente ver assim na prática mesmo como faz para desenvolver. Ah, perfeito. Ótima pergunta, Ana, porque isso tem muito a ver com a atividade da semana, tá? Lembram que no começo eu falei que nós íamos pensar o conceitual desse jogo, né? E o Carlos, ele tem um book, um book de documentos, né, que ajudam vocês a pensar isso, tá? E já também, já vou avisando que esse trabalhinho, que seria agora o final, vocês podem fazer em duplas ou trios, tá? Ou individual, né? O que vocês acharem melhor, porque como a gente está trabalhando de forma remota, né? Então tem que ver como que fica melhor para vocês, tá? Aí o Carlos agora já está apresentando o documento e aí ele vai explicar como que... Isso vocês podem fazer durante a semana, vai ser a nossa atividade da semana. Pode explicar, Carlos? Posso, deixa eu só achar onde vocês estão aqui. Que eu me perdi nas minhas telas aqui, peraí. Vocês estão vendo o documento aí, né? Oi? Carlos, tu pode dar um zoom, colocar ali em 125%? Ou alguma coisa assim? Posso. Ah, tá. Agora eu achei vocês aqui. Tá melhor agora? Sim. Eu vou disponibilizar depois, tá? Então, esse aqui todas essas questões do GD que eu falei para vocês, ele está nesse documento do Word para vocês preencherem. Então, aqui pensar... O cabeçalho, eu vou dar uma mexidinha ali, mas é importante vocês definirem aqui, ó. Equipe, pensem que vocês vão fazer... Vamos supor que vocês vão fazer o jogo para vocês para submeter para um financiamento.
se você não submeter o financiamento do jogo, o GDD é obrigatório. Eles exigem o GDD do teu jogo. Então, isso aqui é justamente para vocês pensarem nisso. Então, pensar a equipe, escolher uma matéria, né? Então, não sei se eles vão ter tempo de desenvolver alguma coisa, Rita, alguma matéria? Eu acho que não, Carlos. Eu Não? acho que, tá, gente? Só se vocês tiverem alguma matéria na manga, algo que vocês tenham desenvolvido nas disciplinas, tá? Acho que seria bacana vocês pegar uma matéria que vocês fizeram para alguma disciplina de vocês. Quando eu trabalho com alunos assim, do curso de jornalismo, é interessante vocês pensarem. Porque, assim, fazer uma apuração agora eu acho bem complicado em função do tempo, né? Sim. Mas como eles já tiveram as disciplinas de redação, eles sempre têm que fazer uma apuração, poderia ser uma forma também de utilizar, né? Integração de disciplina. Isso. Então, escolha uma matéria de vocês, tá? O primeiro tempo. Então, aqui faz a identificação da matéria, né? Título, nome, onde que ela foi divulgada e tal. Façam o exercício que eu falei para vocês, de tirarem o lead, né, da matéria, tá? Então, você faz ali o checklist do lead, né, que eu falo. Então, define aqui o lead do teu jogo, da tua matéria. Esse checklist aqui, tá? Quando eu trabalho em oficinas, por exemplo, com o pessoal, então eu dou essa parte de checklist. Quando você vai pensar o GDD, você não precisa começar ali pela história, pelo objetivo e tal. Eu já tenho a equipe definida. Então, eu vou lá no tópico da equipe, escrevo quem é a equipe, marco aqui no checklist. Beleza, concluí essa parte. Isso aqui é só um checklist para vocês se situarem o que vocês já fizeram do teu jogo e o que ainda falta fazer, tá? O do GDD, desculpa. O que vocês já pensaram no teu GDDN e o que vocês precisam pensar ainda. E aí depois escrever, aqui eu tenho um exemplo, tá, de cronograma e orçamento também que eu deixei para vocês aqui, tá? E aqui toda essa descrição que eu falei para vocês na apresentação, eu coloquei aqui no documento também. Então todos esses itens que eu coloquei, tá tudo aqui. Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês também. A única coisa que não está aqui é a parte do Marcelo lá dos tópicos, tá? Mas vocês podem conferir na apresentação. Então, aqui ele está explicando cada um dos tópicos, né, o que cada um faz e tal. E aí, no fim, vocês preencherem cada um deles aqui. Por exemplo, chegou aqui, ó. Beleza, vou começar o GDD. Tem aqui história, dá um enter aqui. O meu jogo vai falar tal coisa. Preencheu esse tópico? Vamos para o próximo. Qual que é o objetivo do meu jogo? Meu jogo tem o objetivo tal. Beleza? Entenderam? Ficou claro? Pessoal, esse o momento de tirar as dúvidas, tá? Porque depois o Carlos vai disponibilizar esse documento para a gente, né? Uhum. E aí, claro, vai depender muito da ideia de vocês, né? O que para preencher, né? Então tem que estar bem claro aí se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? E aí o Carlos pode explicar melhor. Se vocês estiverem preenchendo, tá, durante a semana, se tiver alguma dúvida, posso deixar, a Rita pode passar para vocês o meu e-mail ali. Tô com dúvida de tal tópico. O que fala de tal tópico? Mandem um e-mail para mim, entre em contato, que daí eu ajudo vocês, tá? Tenho total liberdade. A Amanda já disse aqui que está muito bem explicadinho. Então... que bom. Também, né, Rita? Depois de 4 anos, né, de desenvolver esse GDDN... Meu Deus do céu, foi bem explicadinho mesmo que ficou depois. Não foi à toa que deu quase 600 páginas a tese, né? Acho que boa parte é a explicação disso aqui. Realmente. Se vocês querem mais explicadinho ainda, leiam a tese, leiam o tópico de GDDN da tese. Lá tá super explicado e com exemplo, com tudo. Lá não tem como ter dúvida. Inclusive, o link da tua tese está lá já no plano de ensino, né? É justamente para isso, porque é um material de referência, de pesquisa e de aplicação, né? Tá tudo lá mais explicadinho ainda. Com passo a passo de como eu cheguei nesse tópico. Não cheguei, sentei e criei esse tópico na minha cabeça, não. Teve toda uma experiência com oficinas, coisas deram certo, coisas que não deram. Muita perseverança, né? Muita. Da sua parte também, né? Pesquisa aplicada na essência, né? Exatamente. Com todas as vantagens e desvantagens que a gente tem. E os benefícios, obviamente. Isso.
Pessoal, em relação ali à composição dos grupos, vocês entenderam, tá? Então pensem, né? A gente vai ter uma semana para vocês preencherem esse documento, né? Que é a ideia mesmo do jogo, tá? E aí, se der, Carlos, se tu tiver disponibilidade, na próxima segunda-feira, aí cada um ou cada grupo vai apresentar a sua proposta. E aí já seria um momento também, claro que se tu tiver tempo, né? A Da próxima gente segunda eu já vou dar uma outra conversa com outro pessoal. Daí, na segunda que vem eu não consigo. Na outra eu conseguiria, né? Não sei se vocês ainda teriam mais 2 aulas ainda. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha no cronograma, mas de qualquer forma eles vão apresentar, né? Se surgir alguma dúvida que eu não consiga tirar, e aí a gente conversa durante a semana. Beleza. Durante a semana também, vocês podem me mandar ali, o Arito pode passar. Vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês, olha só. Podem falar direto comigo aqui. Tá aqui no chat, tá? Podem falar comigo diretamente. Vou deixar aqui o meu WhatsApp e meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se quiserem, tô fazendo o GDDN, daí tô com dúvida em tal tópico. Manda para mim no e-mail aqui, tá? carlosnmarciano@gmail.com e o meu WhatsApp também. Amanda, eu acho que pensar, né, em toda essa dinâmica do jogo, né, preencher o GDD completinho, eu acho que já está de bom tamanho, né? O que eu faço com os meus alunos, tipo, eles preenchem no doc e a apresentação eles vão rodando o doc mesmo, explicando o que eles pensaram em cada ponto. Porque aí na próxima aula, cada grupo ou cada um de vocês apresenta essa proposta, né? Seguindo o roteirinho aqui do Carlos, tá? Todos os itens ali de preenchimento tem que fazer. Tá certo? E aí eu coloquei aqui, tá? Tipo, eu deixei o texto ali explicativo para vocês se referenciarem, tá? Aí escreveu a história, que escreveram a história, daí vocês apagam essa parte de explicação, tá? Não deixem ele aqui. Pense que isso é um GDDN que vocês vão apresentar para alguém. Ou nessa parte, se quiserem fazer um PowerPoint, tá tranquilo, não consegui ouvir o que você falou. Não, eu digo assim, nessa parte que é mais descritiva, se eles quiserem fazer um PowerPoint. Sim. Também dá para fazer. Tá? História, tal. Né? Objetivos, tal. Pode ser. Exatamente. E aí lá embaixo, tá? Tem um cronograma e orçamento, obviamente, que vocês planejem o que vocês acham que seria o ideal para vocês desenvolverem, né? Então, faça esse exercício de desenvolver um cronograma e um orçamento. É importante que vocês façam isso. Se vocês forem produzir um jogo depois, é importante que vocês tenham exercitado esse planejamento. Então, eu deixei aqui em cima um exemplo, tá? De cronograma e orçamento aqui. Então, faça uma tabelinha, coloque ali o quanto você tem, quanto tempo você tem para desenvolver. A gente pode até definir, né, Rita? Pensem num jogo que você tem que desenvolver em 1 mês, por exemplo. Sim. Rápido, hein? Tá bom, 3 meses, tá? Faça um orçamento dentro de 20 mil reais, 20 mil para vocês fazerem no News Game. Olha que coisa boa. Nem eu consegui isso no meu projeto, não ganhei nem metade disso. A gente tá dando aí... Carlos, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que assim, a gente, que a nossa vida é tão agitada, né? A gente acaba perdendo muito edital, porque justamente a gente não tem, né? A gente não se programa, não deixa prontinho, né? Aí quando sai o edital, a gente já, né? Não tem tempo, às vezes. Mas eu acho que isso que o Carlos falou é bem importante, porque quando aparece a oportunidade, né? Se você já fez esse estudo prévio, você consegue se candidatar a uma verba, né? Para desenvolver, né? E essa temática dos jogos, é uma temática emergente, uma temática assim que geralmente dá para encaixar, né, nos editais mais que de tecnologia, né? Então, mas a gente tem que se preparar, né? Aí é a função de ter essas disciplinas, né? Você tem um conhecimento prévio, assim. Vocês podem, por exemplo, fazer uma estrutura de um jogo que vocês querem desenvolver agora
já manda esse GDD depois aí no financiamento. Tem essas agências de fomento, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a FAPESC. Volta e meia tem ali nesses valores que você falou, 20 mil, 25, né? Mas claro que você tem que submeter um projeto muito consistente. E Sim. aí vai entrar o GDDN, né? É Sim. isso que tem que mostrar, né? Rita, só um minutinho que estão chamando aqui na porta, tá? Já volto aqui. Tá bom, e eu vou falando com o rapidinho. povo aqui. Então, gente, tranquilo? Ficou alguma dúvida em relação à atividade da semana? Vocês acham que dá para fazer? E aí aquela coisa, tá? Se ajuda, né, a fazer em dupla ou em trio, tá? Tranquilo, porque isso, o Carlos vai me disponibilizar, tá? E aí eu não sei se vai ser do drive dele ou se ele vai me encaminhar, mas aí eu já, encerrando aqui a aula, eu já vou fazer isso, tá? Tá bom? Eu já vou deixar, eu já abri ali um tópico da aula 13, que é de News Games. Então ali eu vou colocar esse link para acessar o GDDN, já vou abrir um fórum, que aí vocês podem, quem terminar, né, já vai publicando ali para a gente já deixar registrado, e aí na próxima aula vocês apresentam, né? Tá? Ah, legal, Gabriele. É legal fazer em dupla ou trio, porque vocês conseguem discutir mais, né? Dá para notar aqui que um jogo como esse, ele é muito multidisciplinar, tá? Na disciplina, por exemplo, que eu e o Carlos ministramos, que envolveu a graduação e a pós-graduação, e mais jornalistas da área, teve muito jornalista que quis a parte de programação, justamente para aprender, né? Mas é um projeto multidisciplinar. Aqui tem entrada para todos, né, Carlos? Com Quem certeza. gosta de design, quem gosta de desenvolver roteiro, conteúdo, ou a parte audiovisual, né? Ou programação, né? É até uma coisa interessante de falar, que foi o questionamento que tiveram na minha tese, né? Tipo, beleza, fez estrutura. E o questionamento que eu tive durante a pesquisa, né? Mas o jornalista não tem tempo. Você quer que um jornalista ainda programe, que o jornalista faça arte? O cara não tem, mal tem tempo de, numa redação, fazer a apuração da matéria. E o que eu defendo é o seguinte, o jornalista não precisa fazer tudo. Dentro de uma redação, você tem o pessoal que faz infográfico, tem fotógrafos ali dentro. Então, você pode utilizar a mão de obra deles para fazer a arte para o teu jogo. Você pode fazer um news game onde é só com fotografia, não tem problema. Vai da criatividade tua. Não sei programar, o jornalista tem que saber programar também? Não, tem o pessoal do TI que trabalha com o site, que cuida do site da empresa. Chama esse pessoal para trabalhar no teu projeto de news game. Tem que perder essa ideia de que o news game é só o jornalista. Tipo, o jornalista tem que fazer tudo sozinho. Não tem mais isso. Hoje em dia, a gente tem que procurar ajuda em outras fontes também. Se você soubesse programar, ótimo, seria até uma coisa que eu recomendo você, como jornalista, aprender programação. Facilita muito a vida da gente. Não só para news game, como desde edição de site, por exemplo, né? Mas se você não sabe e quer desenvolver, procure mão de obra. Eu já trabalhei com várias pessoas de diferentes projetos, assim. Eu tenho, agora trabalhado mais com jogos educativos com o pessoal da EduMedia, da UFSC. Então, tem artista, tem pessoal que está profissional, tem profissional que está estudando. A questão eu faço a parte da programação, no caso, né? Então, tenho isso em mente também, né? Se vocês forem para o mercado e quiser desenvolver alguma coisa, procurem parcerias. Não tentem fazer tudo sozinho. Ô Carlos, e só para fechar, para falar nessas plataformas de desenvolvimento, o Constructor dá para eles aprenderem na boa, né? Dá. E se quiserem ainda se aprofundar, daria para pegar até o Unity. Né? O Unity você exige conhecimento de linguagem de programação, né? Então você tem que saber C Sharp, Python, enfim. Para você consegue muito tutorial na internet, né? Como desenvolver um jogo de plataforma na Unity, você vai conseguir.
vai ler os tutoriais e fazer. Só que a ferramenta em si é um pouco mais complexa do que o Construct, né? Do ponto de vista da ferramenta. Para você aprender, o Unity é um pouco mais complicado, porque ele trabalha com muito script, com código bruto que você tem que escrever e tal. O Construct não. Só que o lance do Construct agora é que esse ano eles desativaram a versão 2, tá? Então, o Construct agora está na versão 3, que é uma versão web. Mas se vocês tiverem interesse em desenvolver, eu tenho a última versão do Construct 2 ainda. Então, se você entrar no site da... Deixa eu até entrar aqui agora, só para vocês verem. Eu vou compartilhar o linkzinho ali do Construct. Eu vou compartilhar aqui o site da Sirra, que é o site que desenvolve. Pode ver que aqui eles estão até só com o Construct 3. Eles já até tiraram. Eles até tiraram a aba do Construct 2, que ele ia até o começo do ano mesmo. Mas se vocês quiserem ainda, acho que nem tem mais Construct 2, acho que não consegue nem fazer mais download pelo site dele. Acho que não tem mais. Deixa eu ver. Tem aqui um download bem escondido. Super escondido, sim. Mas acho que não... Se vocês quiserem desenvolver, tá, eu posso disponibilizar o que eu tenho. Eu tenho a licença, a última licença do Construct, a última atualização que eles fizeram. Eu tenho ela ainda. Porque qual que é o problema do 3? Tá? O 3 ele funciona estilo Adobe, assim, então ele é online, tá? Estilo software da Adobe. Só que a versão free dele é pouquinha linha de código, é 50 no máximo. Então é bem pouco para você trabalhar. Por isso que mas assim, você consegue fazer uma fase, pelo menos, do teu jogo nele. Então, se você quer aprender, você consegue fazer ali um menu, uma fase especificada nele ali. Mas o Construct 2, você ainda consegue achar ainda alguns... Eu posso deixar... Eu mando para você, Rita. Tá bom. O executável dele, do Construct 2. Uhum. Que aí ele é limitado a 100 linhas de código, mas já dá para desenvolver, né? Todos os projetos que a gente desenvolveu na disciplina foi com ele. Sim. Não, ele atende, sim. Gente, então, alguém tem alguma dúvida para a gente já ir encerrando? Liberar o Carlos, né? Que deve estar cansado de falar, né, Carlos? Então aí, faz parte da profissão. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, tá, durante a semana, podem entrar em contato comigo aí, e-mail. Se quiserem futuramente desenvolver algum projeto de news game também, auxilio vocês. No desenvolvimento, arte para mim é só negação, tá? Então, para mim é programação e conteúdo mesmo. Se tiver algum artista que está precisando de programador junto, eu topo nos projetos. Depois você me encaminha esse bookzinho do GDDN, que aí eu já disponibilizo para eles aqui. Tá? E alguns links aí que tu achar interessante também, já coloco tudo ali. Tá Beleza. Bom? Tá bom. Bom, queria te agradecer, tá? Muitíssimo. Como eu falei, eu sempre aprendo, né? Cada aula dele eu aprendo um pouquinho mais. E te falar que, nossa, estou muito feliz, né, da gente continuar, né? A gente deu um time aí para ele descansar da tese, né? Agora ele está voltando. E eu acho que a gente vai desenvolver muita coisa ainda, viu? Com certeza. Eu acho que tem muita parceria e os alunos também estão convidados, tá, gente? Quem quiser participar... Vou compartilhar com vocês o meu repositório, né? Na verdade, tem pouca coisa minha aqui, tá? No link. Tem mais projeto de alunos meus, mas ali vocês vão entrar, vocês vão ver bastante news game ali. Então, ele é legal para vocês verem os exemplos, né? Bacana. Os exemplos que eu cito na tese estão todos disponíveis ali para vocês jogarem também, se quiserem. Então tá. Então, uma boa semana, tá? Para vocês, para o Carlos, tá, Carlos? Igualmente. E a gente vai conversando aí durante a semana com os alunos também, tá? Tirando as dúvidas. E Sim. Na próxima segunda, aguardo vocês aí para a apresentação, né? Eu já estou bem curiosa. Muito obrigado, pessoal. Que a dúvida tiverem, tá? Só entrar em contato aí. Só agradecendo o pessoal que falou no chat. Espero que tenha esclarecido para vocês. Qualquer dúvida vocês tiverem, só avisar. Tá bom, querido. Obrigado, tá? De nada. Eu vou parar a gravação e aí lembrando que eu acho que daqui 48 horas, aí eu coloco lá na nossa página. E eu encaminho para ti também, Carlos. Uhum. Tá bom? Tá bom.
Então, um beijo para vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Carlos. Obrigado. Oi, Pedro. Pode falar sim. Ainda tô aqui, tá? Se você quiser conversar alguma coisa. Tá bom. Só vou esperar o pessoal sair, professora. Tá bom. Ah, o Pedro quer ter uma conversa particular contigo, então eu vou sair também. Amanda, a sua dúvida é com o Carlos também? É melhor a Amanda tirar a dúvida primeiro, né? Já que é com os dois. Tá. Não, é que eu ia perguntar pra prof, porque eu já conversei contigo sobre um jogo, né, que eu tava pensando, e eu tô em processo de desenvolvimento a passos bem curtos por causa do semestre, e aí eu queria saber se ele se encaixaria como um news game ou não. Qual é o jogo? Tu sabe É um dizer? jogo sobre educação para crianças do ensino básico, então ali do primeiro até o quinto ano, cada ano teria uma fase diferente, né, um tipo de jogo diferente, que se adequasse com o ensino da criança, e falando sobre diversidade, então, diversidade de gênero, raça, sexualidade, tudo isso. E aí são diferentes tipos de jogos. Então, pro quinto ano era um formato meio de a criança vai escolhendo sim ou não, para passando por várias situações. E aí tendo uma reação dos personagens. E para as crianças mais novas, acho que do primeiro ano era tipo um quebra-cabeça e um jogo da memória, eu acho, que eram coisas mais simples porque elas ainda estão sendo alfabetizadas, então não dava para ser muito complexo. Tá. Primeiro, teve alguma matéria jornalística que te influenciou isso? Que teve alguma base? Esse tema tem bastante matéria, né? Para mim, ele está parecendo mais um jogo educativo. Ouvindo você falar assim, eu não consigo identificar. Tipo, você fez uma matéria jornalística sobre esses conceitos, alguma coisa? Que você trabalhou dentro do jogo? Especificamente, não. Então aí para eles ser considerado news game, esse seria o primeiro ponto, né? O que você poderia fazer, por exemplo? Poderia fazer uma matéria mais simples, né? Já que você já tem um jogo pronto, poderia fazer uma matéria jornalística que você trabalhasse sistemas que você retrata no jogo ali. Uma matéria independente, tá? E aí, dentro desse, com base nessa matéria, você utiliza as informações no jogo ali. Pelo que você está falando, para mim, ele parece mais um jogo educativo, né? Que tem essa proposta pedagógica de ensinar alunos e tal. Falta aqueles caráteres ali que eu te falei que eu apresentei, né? Tipo, principalmente a presença do conteúdo informativo. Da onde que é esse conteúdo informativo? Ele é de uma revista, do pessoal da pedagogia, da onde que é? Se esse conteúdo informativo não vem de uma apuração jornalística, de um veículo jornalístico, ele tecnicamente ele não é um news game, que ele precisa desse contato com o jornalismo, né? Então ele está mais para a ideia de um jogo educativo com essa base também. Não sei se ficou claro. Ficou assim, obrigada. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum projeto, alguma proposta, ele manda para mim, que daí eu vejo lá o teu projeto e eu te respondo com mais certeza, assim. Beleza, obrigada. Nada que não impeça, Amanda, de você pegar também, porque tem muita matéria sobre esse assunto, né? Sim, você pode pegar uma matéria sobre esse assunto, inserir ele no teu news game ali, o botão olhar, confira mais em tal link. Pronto, você já tem o conteúdo pronto. Até para te poder aproveitar essa experiência de desenvolver o GDDN, né? E aí depois você avalia, mas eu acho, assim, em termos de atividade de sala aqui da disciplina, eu acho que dá, claro que seguindo o que o Carlos falou, né? Puxando esse conteúdo jornalístico que pode ser autoral ou tu pode se embasar em alguma reportagem, né, sobre o tema, né? Faz o processo inverso, você já tem o jogo e faz o GDD com base no teu jogo, entendeu? Exato. Olha ali, qual que é a história do teu jogo? Como que é a gameplay do teu jogo? Você já tem ele pronto, entendeu? Você não vai precisar fazer o jogo. Então faz o processo inverso. Pega um jogo e vai colocando os itens do GDD. Aí nisso você vai perceber onde que está faltando informação jornalística ali. Na hora que você estruturar, você vai perceber onde que pode encaixar a informação ali dentro. E aí você complementa com alguma matéria sobre pedagogia, alguma coisa,
Tem fontes jornalísticas diversas sobre esse assunto. Beleza. E um Beleza? podcast também conseguiria entrar como fonte de informação jornalística? Com certeza, principalmente se for um podcast de uma empresa jornalística, né? Que tem muito podcast que é mais entretenimento, né? Podcast teria que ser um podcast jornalístico, informação ali, uma Folha de São Paulo, alguma coisa assim. É que o podcast por si só, que é a ferramenta de você falar por áudio, né, pode ter variados temas, né? Então tem que ver qual que é o conteúdo que esse podcast está retratando. Mas ele pode servir como fonte jornalística, digamos assim, desde que o tema seja coerente, né? Por exemplo, se você pegar um podcast sobre esse tema que você falou de educação, mas é um podcast que fala mais sobre a questão pedagógica, que foi divulgado numa escola, por exemplo, não tem um caráter jornalístico ali, mas foi um jornalista numa Folha de São Paulo que trouxe algum profissional da pedagogia para debater aquele assunto no podcast da Folha, aí ele tem esse caráter jornalístico. Conseguiu entender a relação? Ou um Obrigada. podcast que foi desenvolvido lá na Rádio Ponto sobre Isso, exatamente. tá dentro. Ele foi desenvolvido no veículo. Se ele foi desenvolvido num veículo jornalístico, já tá ótimo, já tá dentro, entendeu? A base do News Game é o caráter jornalístico. Ele precisa ter a base em alguma questão jornalística ali. Beleza, obrigada, ajuda Beleza? bastante já. Então tá bom. Então tá, tô bem Boa curiosa semana. para ver o teu GDDN. Também. Boa semana. Para você Também, também. Amanda. Obrigada. Ô, Rita, eu tô aqui online, tá? Depois, se você quiser conversar, abrir uma sala de novo, tô por aqui daí. Tá bom, tá bom. Tá cara. bom? Beijo. Deixar o Pedro falar contigo. Tá Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, obrigado. Professora, a Claimara pediu para eu te avisar que ela tá com um problema de saúde e aí por isso que ela não tá presente. Tá, Ela tá com um mioma e aí ela teve muito sangramento recentemente. tá. E aí ela pediu para eu te falar, Mas ela tá porque bem, ela ela tá se tratando? ela acordou melhor hoje, ela estava tentando conseguir ir no hospital para ver se conseguia uma internação, alguma coisa assim, né? Uhum. Ela falou assim que já tá com esse mioma já tem mais de um ano, mas que esse final de semana deu uma piorada muito Tá. e Não? aí ela Uhum. quer ver se consegue ser operada. Tá. Não, claro, imagino. O problema é ela deve Foi? fica bem assim, enfraquecida mesmo, né? Fica. Ela vai, Pedro, vocês estão mais perto, tem que incentivá-la a procurar assistência médica, tá? Não pode ficar assim, tá? É que ela não tá em Floripa, né? Ela tá Ela não em. tá. Não, ela tá em Curitiba, na casa do irmão dela. E aí Ah, ela tava tentando ver se ela conseguia resolver isso, porque também ela não conhece muita gente lá, né? Ela sim. já não faz acompanhamento médico em Curitiba, né? Sim. Mas de qualquer forma, falem para ela, né? Vou mandar um e-mail também, para ela não ficar assim, né? Tem que procurar ajuda mesmo, tem que ir no hospital, na Sim. emergência, essas coisas assim, né? Tá? Ela disse que acordou melhor hoje, mas que já estava procurando algum hospital para Isso, ir. não pode ficar, né, assim, sofrendo e deixar, porque às vezes melhora um pouquinho, mas o problema continua, né? Continua. Então tá, Pedro, obrigado por avisar, tá? Eu Imagina. encaminho uma mensagem para ela e de qualquer forma, se ela quiser dar uma olhadinha no vídeo, né, daqui a 2 dias eu acho que eu consigo publicar ali na nossa página, tá? Aham. Pode deixar. Então tá, Obrigado, viu, querido. professora? Imagina, eu que agradeço, tá? Uma boa semana para ti. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.